Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de julho de 1947, foi inaugurada a sede do Cine Brasil que conhecemos hoje, localizada na Praça Getúlio Vargas. Exatamente um mês depois da cidade completar 99 anos. A edificação, com sua bela arquitetura, que encantou toda a população de Caratinga e região, era a materialização do que o cinema significava na época: progresso. Lembro-me das pessoas mais antigas da época contarem o grande feito da inauguração do Cine Brasil. Ali presenciamos grandes fatos e eventos. O Cine Brasil, ele trazia os mesmos filmes que eram apresentados nos grandes centros. Então, Caratinga, nós poderíamos ir ao cinema e ver o que se passava no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Era, assim, uma parte de lazer muito importante para a nossa cidade. Quando entramos naquela parte da juventude mesmo, 17, 18 anos, aí, aquela turma, aí o Cine Brasil era a grande estrela, era a grande diversão da cidade, era o Cine Brasil, né? E festival estudantil de música, então tem essas lembranças, muito show, muito festival, tudo isso tinha. A grande estrela, não só na sua apresentação como cinema, como local de teatro, mas ali também eles apresentavam festivais. A Rádio Caratinga, por exemplo, mantinha um programa todas as quartas-feiras, né? Um programa da ZYS6. Eram programas excelentes. Dali, então, eles descobriam grandes cantores, inclusive Aguinaldo Timóteo cantou no Cine Brasil. E sempre, como ela disse, a estrela, era o que nós tínhamos, afinal de contas, de jovem, na época, era o Cine Brasil, para distrair. Fora o Clube Municipal e o Cine Brasil. As filas, aos domingos, costumava passar, virar a esquina. Nós, quando saíamos do Municipal, nas nossas horas vesperais dançantes, o que saía primeiro, vinha para cá, entrava na fila e comprava os nossos ingressos. No meu tempo de criança, uma das vezes que eu tive aqui, eu assisti uma sessão de cinema de tarde, na parte externa do Cine Brasil. Eu tinha 9 para 10 anos. E aquilo era uma maravilha. A praça ali do Relógio, que era um pouco diferente do que é hoje, a praça cheia de gente de tarde, 3, 4 horas da tarde, assistindo desenho animado nas paredes do Cine Brasil, e à noite a sociedade vinha assistir um filme que estava passando. De maneira que era uma vida para a cidade. E Caratinga precisa disso de novo. Bom, o Cine Brasil, ele é uma das construções mais importantes para a cidade, no sentido de que ele foi construído num momento em que a linguagem cinematográfica, o cinema em si, era um fenômeno cultural no Brasil, no mundo, né? E não diferente, a cidade de Caratinga compartilhava, né? Usufruía desse bem, né? De forma muito intensa. Reconhecidamente, o Cine Brasil era um bem cultural que a população usufruía muito, né? Então daí a sua importância para a cidade. Patrimônio. Então patrimônio é uso, é qualidade arquitetônica, é participação em relação ao conjunto, muitas vezes moradia de uma pessoa que de certa importância na história da cidade, mesmo que essa moradia não tenha nenhum valor arquitetônico, é o imaginário, é o imaterial. Então, para você chegar a uma questão como a do Cine Brasil, provavelmente boa parte desses conceitos estão envolvidos. Olha, ele é muito importante.
não só pela arquitetura dele, né, como o dossiê de tombamento demonstrou, né, toda a sua arquitetura que remontava um navio, que era uma ideia para vários outros modelos arquitetônicos que tinham inclusive em Minas Gerais, mas ele tem uma importância histórica muito grande. No imaginário das pessoas, o Cine Brasil era um ponto de encontro. Enfim, ele é um referencial histórico muito importante para a coletividade de Caratinga. Eu tenho uma trajetória como cidadão, como filho da cidade, que me relacionei desde criança com o Cine Brasil. Quando eu nasci, já estava aí. E assim como tantos cidadãos de Caratinga, tantos que viveram o período do cinema. Olha, eu acho que o Cine Brasil, ele reúne todas essas características, né? Memória, identidade, patrimônio e, mais do que tudo, o afeto. E o afeto de uma história que foi vivenciada por primeiros namoros, matinês. O Cine Brasil é um ícone universal. Assim como todos nós assistimos o filme Cinema Paradiso e pudemos nos emocionar, o Cine Brasil representa isso. Aquele espaço, aquele lugar em que a gente depositou as nossas melhores vivências, aquilo que ficou marcado em nosso corpo, aquilo que ficou marcado em nossa história. Você tem que ouvir aquele bem. Aquele bem tem que te tocar, tem que te contar alguma coisa. Contar uma coisa que já está dentro de você. É contar a sua história para você mesmo. Quando o Conselho do Patrimônio Histórico da cidade arrolou o Cine Brasil com patrimônio histórico, ele estava abandonado, ele estava sem atividade, estava desocupado há anos. E isso incomodava a todo mundo, e a mim também. Fiquei sabendo que estava tendo uma proposta de alugar. Então, eu vi ali uma possibilidade de também ajudar tanto a família quanto a cidade a preservar esse patrimônio, a dar vida a ele. Então achei essa uma solução boa. A nossa ideia era fazer dali um centro cultural, assim como fizemos depois do Casarão das Artes, e dar o nome de Centro Cultural Vantuil Teixeira de Paulo. Reconhecendo, inclusive, que, assim como ele me disse, quando a gente esteve junto, que ele não tinha coragem de ver o Cine Brasil sendo destruído por uma máquina. Eu falei com ele, sabe por que eu vou botar o nome no Centro Cultural, com seu nome? Porque se ele está aí, é porque você quis continuar preservando esse espaço. Ele contou uma história fantástica da relação dele com o cinema, a primeira vez que ele viu uma imagem em movimento. Ele era um rapazinho vindo da roça, entrou numa fila e de surpresa ele viu isso. E a partir daí ele apaixonou e foi um apaixonado pelo cinema a vida inteira. E a gente ficou muito entusiasmado com esse projeto. E apresentamos o projeto para o Vantuil e os olhos dele brilharam. São duas coisas diferentes. A importância do prédio como patrimônio histórico e que estava em processo de tombamento. E outra coisa era a nossa vontade de as pessoas que têm a ver com a cultura estavam unidas com a cultura e com a educação da cidade para transformar aquele lugar num centro cultural. Não só a arte do cinema, teria o espaço para o teatro, para a dança, para exposições, para a literatura. Então a nossa ideia era abrigar vários artistas. A decisão do Conselho foi efetuar o tombamento, uma vez que é um imóvel que tem uma grande representatividade no setor cultural do município. Na verdade, eu penso que dos imóveis antigos, do setor cultural, é o que mais tem essa representatividade, é o Cine Brasil. Então, a decisão do Conselho foi fazer o tombamento por essa representatividade cultural. É algo novo para o município, o tombamento, Então, às vezes, muitas pessoas não entendem que o proprietário, o dono do imóvel, ele não perde o direito de propriedade. Ele continua sendo dono. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode ceder, ele só não pode demolir.
Inclusive, até alguma intervenção que talvez haja necessidade de se fazer, pode ser feita. Depende do conselho para aprovar ou não. Uma cidade sem história é uma cidade sem raiz. E eu acho que através de um tombamento, a história é contada através dele. Um bem, quando é tombado, o proprietário ele tem 15 dias para recorrer. Ele pode pedir vistas ao processo, né? Pegar o processo de tombamento, ler todo o material e, se tiver algum problema, ele vai justificar em cima daquilo que ele viu. Se lá a motivação é o valor histórico, artístico e cultural do prédio, ele não vai conseguir rebater isso. E aí o prédio vai ser tombado mesmo, definitivamente, pelo conselho. Então ele tem que respeitar isso, que é uma lei. Quando ele não respeita, ele tem que ser punido. Ao longo do processo de tombamento que foi encaminhado, o proprietário nunca manifestou nenhum tipo de contraponto em relação a isso, né? Então, isso foi posterior ao encaminhamento que a própria família manifestou que não desejava mais o tombamento do prédio, né? Quando você discute esse tombamento, aparece uma novidade que é muito difícil de ser compreendida. Por que vai tombar um objeto se ele é meu, é propriedade privada? Por quê? É meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas não. Sabe? A partir do momento que um dia você construiu essa relação com a sua propriedade, com o seu objeto, e essa relação passa a fazer parte de um conjunto de ações ou de conjunto de pensamentos ou um conjunto que forma a própria história da cidade, você já não detém mais o poder sobre destruir ou não. A postura dos proprietários, né, de certa forma, é uma postura que não foge a esse pensamento comum, né? Então, eles estão tentando ver que eles não querem que essa lei que existe em Caratinga, que é a Lei de Defesa do Patrimônio Histórico, haja sobre o bem dele individual. No dia 6 de julho de 2012, teve início a demolição da fachada do imóvel. Um grupo de pessoas se manifestou, pedindo que não houvesse o prosseguimento dos trabalhos, mas a preservação do prédio.
movimento para preservação do Cine Brasil aconteceu de uma maneira muito espontânea. Um amigo meu me ligou, atendi o telefone, ele estava gritando no telefone, desesperado, falando assim: Leandro, estão demolindo o Cine Brasil. Eu falei assim: olha, não pode, porque ele está em processo de tombamento. Quando eu estava chegando aqui na praça, eu vi que no cantinho ali do prédio que é atrás da gente, né, que ele estava aqui, estava um quebrado, né, faltando tijolo. Eu não acreditei, porque eu fiquei perplexo vendo a cena. Nesse exato momento, a gente já, nessa mesma manhã, a gente mobilizou várias pessoas, né, inclusive as pessoas do Poder Judiciário, Ministério Público, a imprensa. Então todo mundo veio aqui para a porta do Cine Brasil para averiguar o que estava acontecendo. Eu encontrei num domingo, às 5 horas da tarde, assim, homens como pedreiros, em cima do escrito da placa lá, Cine Brasil, histórica, aquelas letras desenhadas lindas, derrubando aquilo. E sabia que aquilo não estava certo, porque dias antes tinha saído um pedido aí judicial, uma liminar, dizendo que não podia, até segunda ordem, por estar em processo de tombamento, derrubar. A gente fez esse movimento, passamos a noite inteira lá, em protesto. Chamamos a polícia, mas nada aconteceu, eles continuaram derrubando. Então, eu lembro até que caiu um pedaço de concreto em cima de uma pessoa, de um casal de idosos que estava passando, provavelmente vindo para missa. Então, a nossa revolta era por estarem fazendo uma coisa que não estava certa. Na manhã seguinte, a gente gravou um programa com carro de som, chamamos várias escolas, porque a gente acha que a cidade tem que participar mais disso. Então, foi boca a boca, indo, tocando, ligando para as pessoas. E aí a gente teve muito apoio, muita gente veio. Nós, fazedores de cultura aqui da cidade, reagimos àquela coisa grotesca de derrubar algo que estava em processo de tombamento. Como nós enxergamos isso, nós partimos para a guerrilha. Nós fizemos banca lá na frente, nós chamamos as pessoas, chamamos a imprensa, nós falamos e chamamos o juiz também. O juiz olhou o processo, que não era ele que estava administrando, olhou o processo e falou: não pode. Como realmente não podia. E alguns de nós passaram a noite ali. E quando deu 4h10 da madrugada, os caras apareceram lá de repente e começaram a derrubar novamente, 4h10 da madrugada. E novamente tivemos que acordar o juiz novamente falou: eu vou mandar prender vocês se vocês não pararem imediatamente, tá? Depois nós fizemos, naquela noite antes dessa madrugada, nós reunimos ali, tocamos violões e tal. Naquele momento do dia em que houve a demolição, a partir de 8 horas da manhã, nós vimos que estava tendo demolição. E naquela tarde, naquele dia todo, aquela tarde toda, e à noite, quando eu estava fazendo a projeção na fachada do Cine Brasil, eu lembrava, por exemplo, dos últimos eventos que aconteceram ali no Cine Brasil. A gente fez uma vigília a madrugada inteira, trouxemos alunos de várias escolas, que os professores de história, principalmente, de letras, pessoal que tinha consciência desse patrimônio histórico, permitiu, e com o consentimento da escola, que fizesse uma atividade com as crianças aqui. Então foram feitos cartazes, foi feito esse programa de debate. Então foi um movimento muito interessante que a gente fez para mobilizar a sociedade. Então foi onde a gente conseguiu parar aquela primeira vez a demolição do Cine Brasil. Aí ficou um tempo o prédio parado, aí depois vieram com uma desculpa de que a marquise estava caindo, que caiu só o reboco, falaram que era marquise, aí veio até engenheiro falar que tinha que demolir, aí os caras subiram em cima da marquise, tem imagens disso até, os caras em cima da marquise com aquela máquina de demolição e a marquise não caiu, né? Aí tiraram a marquise. Então eles foram atacando o prédio em vários momentos. Bom, e aí, como nós fomos surpreendidos, eu recebi um telefonema e houve uma mobilização e nós fomos para a rua, passar a noite na rua para evitar aquele avanço, porque sabíamos que aquilo ali era uma coisa que estava sendo feita ilegal, não é assim? Porque o patrimônio histórico já tinha tombado, faltava apenas a publicação. E a lei fala bem claro que só caberia o prefeito fazer o decreto de tombamento, não tinha outro caminho. Ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, porque quem tem poder efetivo e real na questão do patrimônio é o Conselho.
E eu sabia disso desde o primeiro momento que derrubou-se o primeiro tijolo. Ali estava cometendo um crime contra a sociedade, um crime contra a nossa história, um crime perante a lei. Olha, foi uma surpresa desagradável, porque o bem já estava iniciado o processo de tombamento e a intenção do conselho, eu não fazia parte do conselho naquela época, mas havia acompanhado. A intenção era fazer uma preservação, não total, obviamente, porque o bem é tombado a arquitetura, não sua utilização, né? Então os proprietários poderiam buscar alternativas, né? Mas com o alvará cedido, né, feito pela prefeitura naquele momento, é um alvará que depois foi entendido ilegal e de forma, né, que não deveria ter ocorrido, mas foi uma surpresa desagradável. Mas o que nós percebemos é que o Ministério Público atuou com rapidez e foi paralisado naquele momento. Foi considerado um ato ilícito, porque como o Cine Brasil já havia sido tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Caratinga, ele não poderia ser demolido. E o Poder Judiciário, ele não pode deliberar acerca de uma competência que não é sua, que neste caso do Cine Brasil, o tombamento, a competência, a deliberação para tanto é do Conselho do Patrimônio Histórico. Foi produzido um manifesto por expressar o pensamento de uma coletividade em que deixava marcante isso, né, em que as pessoas realmente se reuniam, juntavam todas as forças, né, porque já que cinema era uma projeção de sonhos, né, e o nosso sonho não poderia ser destruído. Existem formas de você preservar o patrimônio tombado sem necessariamente descaracterizar esse patrimônio, né? Então, e essas formas, né, é preciso que profissionais que sejam conhecedores, né, dessa situação façam o projeto de acordo com aquilo que o proprietário deseja e de acordo com que se preserve o bem tombado. Reconstruir igual não tem sentido nenhum em nenhum lugar do mundo, porque a própria tragédia faz parte agora da história. Se não fosse essa demolição assassina, vamos dizer assim, podia ter sido um incêndio não provocado, que também faria parte da história. Então a tragédia também faz parte da história. O caso Cine Brasil na nossa cidade de Caratinga é um desdobramento concreto de uma grande discussão que se tem acerca da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ou seja, o Estado liberal e o Estado social. Se tem, por exemplo, a propriedade, mas também garante-se a função social da propriedade. Houve uma decisão agora por 3 desembargadores, né, em que o desembargador relator, ele entende que o Poder Judiciário não tem competência para dizer se um bem é patrimônio histórico ou não. Quem tem a competência para dizer se um bem é patrimônio histórico e cultural é o Conselho Municipal e Cultural, no caso de Caratinga, né, existente e uma lei. Então a gente teve esse resultado, né, em que no acórdão se destaca que os proprietários, né, houve uma condenação para eles restabelecerem a situação à época do tombamento, ou seja, uma reconstrução do prédio que foi demolido parcialmente, e a prefeitura, né, da cidade condenada solidariamente para poder acompanhar, né, e trazer o resultado esperado, né, promovendo, né, a favor da questão do patrimônio histórico e cultural, a questão também ambiental do ponto de vista da cultura, né, a proteção desse bem. Então hoje a gente pode dizer que Caratinga ela é uma referência no que diz respeito à discussão acerca de um resultado mais benéfico para a história, para a cultura e, de um modo geral, para a sociedade. E o proprietário é o único a ser punido? Provavelmente pode ser quando é criminoso desse jeito. Mas a prefeitura, por exemplo, devia ter contrapartidas para que as pessoas considerassem que esse patrimônio,
que é visivelmente parte dessa história, pudesse ter algumas regalias em relação a outras construções, como IPTU, isenções de alguns impostos, para que ele preservasse isso também sobre a questão do bolso. E forma de intervir para que ele não perca dinheiro num lote considerado bem localizado e que tem um potencial construtivo maior do que está lá. Como mediar isso? Aparece, por exemplo, legislações e o Conselho do Patrimônio. Interessante porque havia polêmica. Existiam aqueles que achavam que o futuro era destruir o velho. E não é assim. Por isso eu acredito exatamente na restauração, pelo menos da fachada, do Cine Brasil. O patrimônio continua pertencendo aos seus donos, mas que ali também seja um pequeno museu de memória, um pequeno espaço para que as pessoas possam ainda sentir aquela ambiência que foi a vivência de várias gerações e que deixaram tão forte na vida de cada um de nós. E aí também houve, até certo ponto, uma canseira. As pessoas se cansaram de ver. Ninguém estava ali defendendo um prédio demolido, ninguém está defendendo, nós estamos defendendo a história, o patrimônio. Então essa é uma terceira forma que nós vamos relacionar agora. Quer dizer, relacionei com um projeto de aproveitar e transformar. Depois, uma resistência à ilegalidade da destruição. E agora, como contribuição para construir esse acordo, porque eu acho que é uma luta que vale a pena e que a consciência da cidade está mudando, vai mudar, as novas gerações vão ter outra visão e elas vão compreender claramente a importância do que houve. A história vai reconhecer. Minha esperança é que o Cine Brasil se torne um marco na história cultural de Caratinga. Um marco para as pessoas entenderem que o patrimônio histórico ele tem uma importância real, que a restauração do Cine Brasil ela significa um marco para a cidade. Um marco na luta pela preservação, um marco para conter os avanços desse capitalismo tão selvagem que nós vivemos, para entender que o patrimônio histórico tem regras. Quem sabe com essa nova geração a gente consiga devagarzinho, botando na cabeça das pessoas que Caratinga pode crescer tranquilamente, mas pode preservar. As cidades são vivas, modificam. E Caratinga também. Só que pode modificar sem atrapalhar, sem perder os valores que já estavam aí. Não é? Então a compreensão disso é fundamental pela sociedade de Caratinga e se isso acontecer vai refletir para a vizinhança com o poder que ela tem de ser hoje uma espécie de um polozinho que dissemina para algumas cidades aqui por perto. Né? Eu espero que ele seja reconstruído, né? Para que possamos ter mais uma casa de cultura em Caratinga. Essa é a importância. A cultura, quem é um cidadão caratinguense, tem por obrigação resgatar. Quem ama a sua cidade, resgata a sua história. A audiência ela foi um momento muito importante, que foi um momento de decisão daquilo que seria o Cine Brasil em termos de construção do Cine Brasil. Com a presença de representantes da distribuidora São Tiago, que é o proprietário do Cine Brasil, com a presença do Procurador-Geral do município de Caratinga, com a presença do Compac, eu estava lá como presidente do Compac, e da presença do Ministério Público. Nessa audiência ficaram definidas as diretrizes para o projeto e execução de obra de restauro do Cine Brasil, né? Como, por exemplo, que as fachadas, volumetria e altimetria deveriam ser reconstruídas de acordo com a arquitetura original, né? Nessa audiência, cada representante defendeu o que achava ser o melhor, de acordo, obviamente, com seus interesses, mas de forma muito amistosa, que já estava definido que ia ter um memorial com média de 70 metros quadrados no primeiro pavimento, com banheiro, inclusive, do Cine Brasil. Como o Cine Brasil ele é um tombamento que reflete a fachada externa e a volumetria externa do Cine Brasil, há uma necessidade muito grande de um espaço
que deixe vivo a história do Cine Brasil. E esse espaço é o memorial, que foi defendido pelo Compac desde o começo, né? E que foi aceito tanto na audiência de agosto, como pelos proprietários, né? Pela distribuidora São Tiago, para deixar viva a história e para a sociedade poder ver o que era o Cine Brasil, principalmente as gerações mais atuais que não tiveram oportunidade de conhecer o Cine Brasil. Na verdade, todos contribuíram ali, né? Ministério Público, Distribuidora São Tiago, representante do Poder Municipal de Caratinga, através do procurador, e o Compac. Quem é muito querido a mim, aquele que não inveja, que é amigo sincero de todos os seres vivos, sem sentimento de posse, que tem a mesma atitude na tristeza ou na alegria, que é sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo. É muito querido